apesar do nome, não é batata. É uma raiz de outra família de plantas. E a chamada batata inglesa, que é um tubérculo, tem origem mesmo no Peru, para onde voltamos agora comparando o cultivo nos Andes com a mantiqueira no Brasil. Aração de campo de batata no Cerro Andino. Aração na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Plantio nos Andes, semente posta com a mão. Plantio na Mantiqueira, mesma coisa. 6.000 quilômetros separam essas montanhas. Dada a dificuldade em mecanizar lavouras em pirambeiras, não é de se estranhar o modelo de força braçal e tração animal nos dois lugares. A diferença é que no Peru, a bataticultura se espalha por toda a cordilheira. Passa de 700 mil o número de produtores de batata peruanos. Ouça quantos restam no Brasil, segundo o gerente da ABBA, Associação Brasileira dos Bataticultores. Nós tínhamos mais de 40 mil produtores, hoje nós devemos ter algo em torno de 5 mil. Nós tínhamos possivelmente mais de 150 mil hectares, hoje nós estamos próximo de 100 mil. Nós tínhamos um consumo per capita acima de 15 quilos, hoje nós estamos abaixo de 10 quilos de batata fresca, de batata brasileira. No Peru, o consumo médio é de 85 quilos por pessoa por ano, parecido com o consumo da Europa e dos Estados Unidos. Cordilheira fora, praticamente toda a cidade nos Andes tem a sua Rua da Batata. 1-2 vezes por semana, os produtores descem de suas propriedades para expor a sacaria nas calçadas. Eles têm uma grande safra entre maio e junho e uma menor entre outubro e novembro. Mas como o clima favorece a conservação natural, comercializam em conta-gotas, garantindo assim o dinheiro da feira. E não há só a venda pública direta ao produtor. Nos mercados municipais, nos grandes supermercados de rede nacional, o comércio da batata é intenso. Hemos cerrado sendo o principal produtor de batata. Hoje o Peru voltou a ser o maior produtor de batata da América Latina e do Caribe. A agrônoma Célfia Obregon conta que a batata tinha perdido terreno para o arroz e o macarrão. Mas a redescoberta das nativas reavivou o consumo. Os supermercados fizeram acordos com associações de papeiros para garantir um abastecimento com qualidade, quantidade e continuidade. Isso melhorou não só a autoestima dos produtores, como dos consumidores também. A exemplo do que aconteceu na gloriosa época dos Incas, é com orgulho que hoje, novamente no Peru, temos a batata como símbolo de identidade nacional. O sul de Minas Gerais, que no século passado viveu um promissor apogeu das linhas de ferro, saudosa lembrança hoje nesta Maria Fumaça turística, também experimentou um momento glorioso com a batata. A cidade de Passa Quatro chegou a ser conhecida como a principal fornecedora de batata certificada do Sudeste. O governo federal até construiu aqui um big de um armazém com câmaras frias para guardar quase 100 mil toneladas de batata. Há muitos anos está vazio. Plataformas moscas, carros com pneus murchos, empilhadeiras aguardando o que fazer, indignando agricultores como João Carlos Ribeiro. É um pecado uma estrutura tão grande dessa, tão bonita aqui, parado, coisa que podia utilizar para outra coisa, vira um elefante branco. Então, podia pôr fruta, pôr ovo, é um dinheiro jogado fora. A Conab não autorizou nossa entrada e, sobre as reivindicações, informou apenas que o prédio está destinado a leilão. O senhor ficou endividado, não? Fiquei, nós estamos na inadimplência até hoje. Do lado de fora, eu conversei com alguns dos agricultores que quebraram com as batatas aqui. Seu Joaquim Costa tinha 60 anos quando começou a lidar com as dívidas. Já fez 81 e não deu conta de quitar. E quem pagou perdeu o que tinha. Outro inadimplente da batata em Passa Quatro é o seu João Ribeiro Leite, que é um renitente também. Em apreço à freguesia que criou, ele ainda manda o produto para a barraca que os filhos mantêm na feirinha de sábado. Mas o consumidor não faz ideia do esforço que custa isso. O Brasil faz bem 3 safras de batata por ano, com ciclos de 120 dias em média.
Mas na Mantiqueira são só 2, pulando-se a de inverno por causa da geada. Aqui em Passa Quatro, a gente acompanha a arranca da batata da seca. A colheita na pirambeira é uma atividade heróica. Tudo no braço também. É com o suor da família que o seu João tira o chamado fruto da terra. A enxada canta no solo para desmanchar o camalhão e os tubérculos são recolhidos um a um para não machucar. Para a gente que vive de roça, a gente não pode ajeitar o serviço, mas é um dos serviços bastante difícil. Peço ao seu João nota de 0 a 10 comparando o esforço na batata com o de outras culturas. As outras seria 4,5, 5. E a batata, a dificuldade dela é 10. A colheita, na verdade, é o começo do drama para o seu João. Para tirar daqui, ou é nas costas ou em lombo de burro. E para vender, o ideal seria estocar, guardar numa câmara fria, mas quem dera. O mercado sabe que essa carga, com o calor, vai brotar, perder qualidade, então o preço cai lá para baixo. Para o pequeno, no Brasil, a batata chegou no limite da decepção. Ele ri da própria desilusão. Quebramos a cara. E outra vez, não foi uma vez só. O pior que quebrou de um lado, ainda sobrou um. Ofereceu a outra face? Fomos, nós quebramos o outro também. Quebrou Esta zona tem muito especial. Já no Peru, num lugar que dispensa armazém de câmara fria para conservar os alimentos, vimos o pequeno batateiro ganhando o mercado com um produto antes destinado apenas ao consumo da família. Algo que é desconhecido pela maioria dos brasileiros. É a batata desidratada. Já ouviu falar? Muito comum na região do Lago de Titicaca, divisa com a Bolívia. Essa batata seca, que parece coberta de neve, tem uma data de validade admirável, 5 anos. Ela é considerada como o produto processado pelo homem mais antigo na história dos Andes. A tunta, ou chunho, como é chamada, é originária das regiões mais geladas do entorno do Lago de Titicaca. E a primeira coisa que fazem depois da colheita é estender a safra para congelar ao longo de rios como este, onde a temperatura no inverno pode chegar a 15 graus abaixo de zero. O processo é longo, pode durar até 3 meses. O Rômulo Navarro e o Constantino Flores fazem a gentileza de nos demonstrar algumas etapas. Depois de congelada, a batata passa semanas dentro da água corrente. Aí fica exposta ao sol, até secar totalmente. O tamanho se reduz a 1/3 do que era. Fica leve como uma bolinha de isopor. O barulho é de coisa áspera e vazia, ouça. Quando quebra, tem a consistência de giz. Se aperta, esboroa. A tunta, então, é sacudida, arejada, os farelos peneirados e, finalmente, está pronta para ser guardada. Falamos de validade de 5 anos porque é o máximo que a lei permite aqui. Dura muitíssimo mais. Em tumbas descobertas na cordilheira, os arqueólogos encontraram tuntas de 4, 5 mil anos. Olha, já estão comprando mais. A nossa associação, com o apoio da ONG, desenvolveu uma embalagem para a gente vender a tunta no supermercado. E o povo da cidade está comprando. Tem havido uma ótima aceitação. O quilo da batata seca vale de 5 a 6 vezes mais que o da batata fresca. E agora hemos aumentado os nossos cultivos. Aumentamos nossos cultivos. Quem plantava 1/4 de hectare, hoje planta 3 hectares de batata. Nossos antepassados se preocupavam em garantir o abastecimento nos anos de clima adverso, de seca prolongada. A tunta é o tipo do alimento coringa, muito fácil de fazer. Rosa Flores, a mulher de Constantino, põe numa vasilha com água limpa para reidratar. Num buraco de chão, acende um fogo com esterco de vaca. Quando abre a fervura, deixa a tunta na panela por 10 minutos. Cozida, aceita qualquer tipo de tempero de acompanhamento. Nosso almoço improvisado aqui é de tunta com queijo. Me gostou? É interessante. O sabor é quase neutro, prevalece o amido. Me traz a memória da mandioca bem cozida. Normalmente se come com o quê? Ovo, com pescado, com trucha. Comemos com ovo, pescado, porco, frango, bife, com tudo. É como arroz, por exemplo. Eu gosto de moer e com a farinha fazer bolo, pão. É muito prático.